Está começando mais um Acredite Se Quiser. E hoje nós vamos abrir a farmacinha maldita. Não é mesmo, senhor Ufudjack? Isso aí, senhor PH. Vamos falar sobre temas polêmicos aí, né? Vai ter gente que vai ver nos comentários depois tecer opiniões. Eu tô curioso pra ver. É fogo no parquinho. Pois é. E hoje aqui nós vamos falar de remédios mortais. E para ajudar a gente nesse papo aqui hoje, ele, Dr. Arthur Gatti. E aí? E aí, saudações Jackson, saudações PH. E ó, no finalzinho eu vou deixar aqui o código do Pix, porque eu tô vendendo aqui meu óleo de serpente. É tratamento de qualquer coisa. Aí, tá vendo? Então tá. Então daqui a pouquinho, logo depois da nossa vinheta, vocês vão descobrir que pro remédio se tornar veneno, é só aumentar um pouquinho a dose. Óleo de serpente, gole de mijo, mertiolate Nutella, uma noite com Vênus, uma vida com Mercúrio. Acredite se quiser. Um recadinho rápido, especialmente para quem está precisando de um site 100% personalizado, criado do zero, que atenda exatamente a necessidade do seu negócio. Vocês lembram que um tempo atrás eu estava à procura de alguém para fazer o site do Acredite Se Quiser? Pois é, meu grande amigo Célio apareceu e fez para mim o site do podcast, que hoje está no ar com um sistema de assinaturas igual o Apoia-se tinha, mas com a vantagem de não pagar mais aquela porcentagem enorme para eles. E tem também agora sistema de download de episódios para assinantes, uma loja completa, além de um suporte 24 horas. Entra lá no nosso site, vejam o trabalho que ele fez. E se vocês chamarem ele para fazer o site de vocês, falem que fui eu que indiquei. Prometo que eu vou chorar o maior desconto possível com ele para vocês, beleza? Eu vou deixar na descrição do episódio o contato dele e também, logo ao entrar no nosso site, aparece o link lá do contato dele. Valeu, grande abraço para todo mundo e vamos voltar ao nosso episódio. Doutor Arthur Gatti. Opa. Vamos lá. A gente estava até conversando aqui antes da gravação dos princípios ali da história da medicina. A gente estava conversando sobre um documentário aí chamado Blood and Guts, Tripas e Sangue. Aí você até falou que tinha um livro. E cara, nós vamos voltar nisso, nessa parte aí da medicina em si, de cirurgias e tal. Mas uma parte interessante desse bate-papo nosso aí foi os remédios que foram usados antigamente, alguns são até hoje. E que, meu amigo, aquilo ali era uma sentença de morte a curto prazo, né? Pois é, você falou que tem remédio que é questão de dose, tem alguns que é só questão de você usar, né? Que já é mortal ou então já vai trazer uma bela de uma consequência aí para, digamos, saúde. Vou colocar bem entre aspas, porque tudo que essa pessoa não vai ter é saúde depois de ter ingerido alguns deles. Ô Arthur, antes de começar a citar aqui alguns exemplos, como é que isso é feito dentro da medicina? Eu vou perguntar hoje e antigamente. Porque a pessoa, antigamente, ela achava que uma coisa fazia bem, tomava até alguém passar mal, morrer, e ela falava, ops, não é bem assim? Ou tinha algum estudo feito? E hoje em dia, como que são feitos esses testes, essas detecções de novas drogas para as coisas? Como é que eles testam efeitos colaterais? Eu vou puxar um exemplo aqui, Mounjaro. Hoje todo mundo está usando Mounjaro, que é basicamente uma insulina, me corrija se eu estiver errado, que muda seu metabolismo para você queimar mais energia. Como é que isso é a longo prazo? Teve algum estudo antes da Mounjaro ser colocado para o público para saber se isso tem um efeito a longo prazo ou não? Joia. Bem, a gente tem que pensar que a história da medicina é uma história muito longa, então não existe um período antes e um período após. Existem vários trechos aqui de como que a medicina foi avançando. Então, pegando lá atrás, era muito tentativa e erro. Era a observação da natureza. Eu vejo que um animal consome tal coisa, eu vou lá, consumo, tem um efeito, essa é a resposta, e eu tento mimetizar através do uso, e aí a questão da dose vai muito de quem tá receitando. Conforme foi evoluindo, o entendimento
da doença, entendimento, até mesmo dos agentes dele. Pensa que a gente não conhecia vírus ou bactéria há muito tempo atrás. Isso daqui é uma coisa extremamente recente. Quando eu digo recente, bactéria, o conhecimento de bactéria, ele remonta em 1676. A penicilina, que foi o primeiro antibiótico, 1928. Através da Primeira Guerra pelo Alexander Fleming. Então, assim, nosso conhecimento é muito recente. Lá atrás, era muito tentativa e erro, tinha-se algum conhecimento, principalmente em observação de plantas, então a botânica era muito importante para a gente entender o efeito, mas não os para-efeitos, não as consequências do uso da dose, da forma que está aplicando. Então, muito de tratamento, eu tinha a ingestão via oral e também tinha a inalação daquele produto. Só que tem produtos que você inala, é tóxico, e se você consome via oral, não é tóxico. Então, tinha muito dessas tentativas e erros baseados no que estava sendo aplicado e, logicamente, a gente remonta numa época que a cultura era diferente, então tinha muito da questão religiosa envolvida, tinha remédios que determinadas religiões não deixavam utilizar. Tinha outras que faziam parte da terapêutica relacionada ao próprio culto que estava sendo utilizado. Então, por isso que a gente remonta a medicina sempre a regiões do Oriente Médio, Mesopotâmia, porque a gente tinha muito da questão cultural religiosa envolvida na terapêutica. E aí, ao longo do tempo, foi fragmentando, separando a parte científica e a parte cultural, que no meu ponto de vista ela sempre deve andar em conjunto, não por uma questão de dogmas, mas sim por uma questão de trabalhar em conjunto com conhecimentos antigos e conhecimentos novos. É errado e falho o médico que desconsidera toda a questão da história da medicina e a história cultural que isso daqui envolve, ou as questões de crença que a pessoa, que aquele povo tem. E hoje em dia a gente tem o método científico. O método científico, ele me obriga a fazer várias testagens no menos próximo do humano até chegar no ser humano. Então eu vou testar em placas de Petri, que são aquelas plaquinhas redondinhas que eu faço testagem em bactérias, eu evoluo isso daqui para um ser com um metabolismo um pouco mais evoluído, chego fazendo testagem em animais antes de chegar na prateleira da farmácia. E toda a medicação que a gente tem hoje, ela passa por crivo muito importante, justamente por alguns erros que a gente comentou nesses top 10 aí que a gente vai comentar aqui no programa. Você falou em relação aqui ao Monjaro, como exemplo, a gente poderia dar vários outros, a gente pode até comentar mais no final do episódio. Você tem, logicamente, vários estudos até chegar nos inibidores de LGP1, que é o exemplo do Monjaro, ele não funciona como uma insulina. Ele bloqueia o metabolismo de a atividade de algumas enzimas do nosso organismo, que aumentam a sensação de saciedade, diminuem a motricidade do estômago e do intestino, consequentemente aquele alimento ele fica mais tempo na nossa barriga e eu demoro para sentir fome, inibe a parte metabólica da absorção de determinados substratos do alimento, fazendo que a pessoa fique com saciedade, gaste mais energia ou consuma menos aquela gordura ou aquele carboidrato para ter essa diminuição de peso. Eu, Arthur, e aí eu falo por mim, a observação que eu tenho tanto da prática médica quanto prática de vida, a obesidade ela é muito mais mórbida e muito mais fatal do que qualquer uma dessas medicações. Lógico, eu não estou falando aqui usem indiscriminadamente, não consultem um médico, mas eu estou falando que qualquer coisa que seja auxiliar na perda de peso, ela sempre vai ser benéfica do que qualquer outra coisa que vai evitar que a pessoa perca peso, do ponto de vista metabólico, oncológico, ortopédico, longevidade, evitar outras doenças que a obesidade vai causar, mas sempre precisa de uma orientação médica. Mesmo com orientação médica, existem alguns médicos, aí eu falo da minha área, que por uma questão de marketing, uma questão comercial, tapam os olhos um pouco para alguns para-efeitos que algumas medicações podem causar, mas isso depende, não é por causa de um erro de uma minoria que a gente vai generalizar. Sempre consultem um médico, sempre faça essa avaliação multidisciplinar, então com um nutricionista é fundamental, com um psicólogo, porque muitas vezes a obesidade ela é um problema também relacionado do ponto de vista psicológico, então precisa ser avaliado. Todo o trabalho da área da saúde já tem que ser complementar, nunca só nunca falar sempre e nunca para determinada medicação. Existem indicações para cada uma das coisas. Perfeito, meu amigo, perfeito. Então vamos lá, vamos passar para o nosso top 10 remedinhos mortais. Vamos lá. E já falamos disclaimer. Mesmo que vocês não acreditem no que a gente tá falando, não testem pra ver se é verdade o que a gente tá falando. Tá? Porque eu garanto que não vai ser uma experiência bacana. Você está ouvindo? Acredite, se quiser. Arthur,
Vamos lá. Sim. Você elaborou um top 10 pra gente aqui dos remédios que o pessoal usava que são... Não são remédios, na verdade, eles são venenos. Mas Exato. o primeiro seu aqui, que você colocou, é a solução. Inclusive, eu ia pedir pra gente começar esse episódio por aquela foto singela e linda que você me mandou há uns dias atrás. Podemos, Saca? então. Não, mas vamos deixar ele na ordem. Porque bom. aquilo ali, cara, é muito bizarro. Eu nem sei como é que eu vou divulgar essa foto pra quem não tiver lá no nosso grupo. É de cair o queixo. É literalmente caiu o queixo. Nós vamos falar dela mais pra frente. Vamos lá. Mas a primeira que você colocou aqui é a solução de Fowler. Isso, Fowler. Cara, isso me lembrou muito. Antigamente tinha aqueles caras que iam com uma carruagem, um carro assim, tal, de cidade, vendendo o tônico da juventude, tônico rejuvenescedor. E, cara, aquilo ali era um embuste, uma galhofada foda, nada funcionava. Exato, é o que eu tava falando logo no começo do programa. A venda de, por exemplo, óleo de serpente no Velho Oeste, ele era muito vendido e muito consumido pelo pessoal do garimpo, pelo pessoal que tava transitando pelo oeste dos Estados Unidos. O pessoal pegava, simplesmente matava uma serpente, pegava o veneno dela, misturava e era vendido pra você ficar tonificado, pra você ficar viril, pra você não broxar. Então tinha várias coisas que na verdade você só tava intoxicando o seu fígado. E a gente remonta a realmente carroças que trafegavam junto com caravanas para atravessar de cidades para cidades, países para países, viagem de circo. Então o pessoal viajava junto com o circo para poder vender os seus produtos. E é aquela coisa, vendia todo o estoque, não esperava os para-efeitos acontecerem, zarpava de lá e deixava quem comprou. Caramba, velho. Se intoxicar com seja lá o que for que estava sendo vendido. Inclusive, uma das coisas que até hoje algumas pessoas defendem, e este que está falando jamais defenderá, era o consumo da própria urina, que era extremamente utilizado lá atrás, e existem pessoas que até hoje sintetizam ou então manipulam urina para você fazer urinoterapia. Ô Arthur, tem um pessoal que prega que se você acordar de manhã, ali em jejum, a primeira coisa que você faz de manhã, você urina num copo, ingere de volta essa urina, isso aí purifica seu corpo, te ajuda. Eu acho que é justamente o contrário, que seu corpo purificou aquilo e tá jogando as impurezas fora na urina, você tá ingerindo aquilo de volta. Bom, pensa que o rim, um dos principais, ele tem várias coisas que a gente bem imagina que ela faz, mas o principal ação dela é um filtro. Ele filtra tudo que é toxina ou que tá coisas que estão em excesso e jogam pra fora do seu corpo. E aí você vai lá e fala, dane-se rim, vou consumir isso mesmo assim. Então, você não precisa ter um diploma na parede para saber que isso não é uma boa ideia. Inclusive aquele papo que o pessoal fala assim, em caso de sobrevivência extrema, você pode ficar bebendo sua urina. Eu tava vendo um especialista falando que isso você pode te salvar até a primeira vez que você ingere sua urina para reidratar e você não ficar tão desidratado. Mas Sim. A partir disso que você vai reconsumindo de novo, você começa a intoxicar seu corpo ali de uma forma que seu rim não consegue mais separar isso da água e você acaba não urinando mais, ficando com aquela porra concentrada dentro do seu corpo, presa. Exato, porque você vai ter vários metabólicos, várias toxinas na urina, mas você tem uma boa quantidade de água, alguns sais que também estão sendo perdidos na urina que você pode, assim, muito entre aspas, se utilizar para reidratação, muito temporária, numa situação de emergência. Você tá seu navio naufragou, você tá lá num pedaço de porta, você jogou o jack para fora e você arrose lá porque você é egoísta. E aí você tá naquela porta, entre beber a água do mar, que aquilo com certeza vai ser pior do que a urina, você bebe a sua urina, mas é uma questão Sim. de emergência, tá longe de ser uma indicação terapêutica que vai te dar alguma receita, um carimbo embaixo. Cara, da onde que o pessoal tirou que dá uma golada de mijo? É bom pra saúde, velho, sem comentários. O ser humano nunca surpreende, cara. Nós vamos ver que hoje que sim, que ele ainda vai surpreender muito, mas vamos lá. Voltando ao primeiro, solução de Fowler. Certo. Cara, peraí, você colocou ali na descrição o composto. 1% de arsênito de potássio? Arsênito é um veneno poderosíssimo. Exato, é arsênico. A pessoa estava consumindo arsênico na época. Ela foi criada pelo Thomas Fowler em 1786, e eu vou colocando a data até pra gente poder remontar que algumas dessas coisas a gente fala, é o pessoal lá atrás, não tinha muito conhecimento, mas tem coisas que são bem recentes, inclusive tem pessoas que estão ouvindo aqui que utilizaram algumas dessas medicações, ou conhecem pessoas que utilizaram e ficaram com sequelas dessas medicações. Mas vamos lá, ela foi usada para mais de 150 anos como um tônico
Europa, Estados Unidos, e era uma alternativa para tratamento de febre. Então você tinha aquela criança ou aquele adulto que ficava com um aumento de temperatura. O que a gente tinha até então? Algumas medicações muito mais relacionadas à parte de floral, compressa fria na testa da pessoa, ela ficava em repouso, tinha alguns incensos, alguns tipos de medicações ou ervas que eram queimadas para tentar diminuir um pouco daquela temperatura, mas nada substancial. E foi visto que, além disso, algumas doenças também tinham alguma, entre aspas, resposta para aquela medicação. Então, tratamento de psoríase, tratamento de asma, principalmente a gente vai falar sobre sífilis, porque hoje em dia sífilis é uma coisa que a gente fala, sai no carnaval, fez sexo desprotegido, pegou isso daqui, fiz a testagem, tomei aqui minha penicilina, que ainda é a bezetacil, o tratamento principal e o mais efetivo para sífilis, e a pessoa tá de boa. Só que a sífilis, gente, matou milhares, se não milhões de pessoas ao longo dos anos. E nessa época aqui, 1700, 1800, primeiro, era pandêmico, né? E as pessoas morriam, e não morriam só de um quadro infeccioso inicial. Ela virava sífilis secundária e sífilis terciária. Sífilis terciária é quando começa a atingir o sistema nervoso central, cérebro. A pessoa morria por conta da infecção de sífilis no cérebro. Arthur, rapidamente. Sim. Desculpa te interromper. Eu vi recentemente, inclusive minha mulher me mostrou isso e falou assim, nossa, olha esse absurdo, que tá sendo relatado no sistema público de saúde, você pode até confirmar isso, que você tá no meio. Sim. Que tá tendo um surto de casos de sífilis. Sim, na verdade não é um surto, ela sempre foi uma doença endêmica, muito mal diagnosticada, porque ela, a não ser que você note lesões no pênis ou na vagina, quando ela se torna secundária, ela tem poucos sintomas. Então a pessoa fala, tava com uma feridinha aqui no meu pênis, passou um tempinho, ela sumiu, que é o que acontece, e a pessoa passa batido. E aí ela fica com sífilis secundária e depois evolui pra terciária, que é o princípio. E essa janela é uma janela longa. Tá, calma, pera, rapidinho. Eu ia te perguntar o seguinte, como que a sífilis ela é transmitida? Só pelo sexo? Pelo sexo. Sem proteção, sem camisinha, sem nada? Exatamente. Qualquer tipo de sexo você pode ter, com troca de fluidos, você pode adquirir a sífilis. Cara, deixa pra lá, em pleno 2026, com tudo que a gente sabe, tudo, as pessoas hoje em dia fazem isso sem proteção nenhuma, pra voltar isso, cara, é uma doença de idade média e tá de volta, por mero descuido ou falta de conhecimento, eu não consigo entender isso. Pois é, cara, infelizmente, quanto mais conhecimento a gente tem, mais a gente acaba ignorando alguns fatos. Difícil. Nossa, tá, isso, vai lá, continua. Fica tranquilo, a gente vai comentando, vai chocando cada vez mais. E o que me chocava mais aqui, a solução de Fowler, além dessas questões terapêuticas, ela foi utilizada com uma questão estética. Como assim estética? As pessoas usavam esse tônico aqui, o arsênico, porque a pele ficava mais brilhosa. A pele ficava mais visível. E isso era por conta da intoxicação que a pessoa estava tendo. Então a pessoa ficando com uma pele... Pensa que todo mundo lá tinha anemia, a pessoa não tinha nem conhecimento de consumo de proteína de forma adequada. Então todo mundo lá na Europa, bem branquelo, de repente a pele ela fica um pouco mais bronzeada. Nossa, maravilhoso, eu vou ficar vendendo porque eu vou ficar mais bonito. E a pessoa acabava tendo o quê? Neuropatia, porque aquilo impregnava no cérebro da pessoa, no sistema nervoso periférico da pessoa, causava câncer de pele, porque aquela intoxicação, aquela hiperpigmentação era toxina chegando na pele, causando o câncer na pele da pessoa. Aquilo estava tentando ser eliminado, acumulava na bexiga, e o arsênico na bexiga causa câncer. As pessoas morriam de cirrose, elas nem sabiam o que era cirrose, mas era por insuficiência hepática, e a intoxicação pelo uso exagerado do produto. Eles tinham essa ideia na época que esses remédios muito tóxicos, eles estimulavam o corpo. Então eles aumentavam até esse 1% de arsênico, eles colocavam 2, faziam uma solução com menos água destilada nela e, consequentemente, você estava consumindo mais toxina e morria de forma mais rápida. Nossa, meu amigo. Bom, vamos lá que o próximo aqui, ele me assustou, porque ele só foi proibido em 2001. Exatamente. E eu vou te falar que eu vou puxar assim pela minha infância. Putz, cara, eu não sei hoje a explicação lógica pra mim estar vivo. Mas eu juro, eu brinquei muito com mercúrio quando eu era criança. Muito, muito. Eu não lembro quem trazia pra mim, eu pedia, a pessoa me dava, falava, eu vou trazer pra você. Ela tinha acesso fácil. Ela me trazia uns vidrinhos, vamos pôr assim, sei lá, 20 ml, 30 ml, com mercúrio. E eu ficava jogando aquilo assim, brincando com um pauzinho pra ele grudar e tal, não sei o que. Cara, aquilo é tóxico absurdamente. Exato. Vamos lá, tô falando do mercúrio cromo. Ele foi usado entre 1980 e 1990 e proibido em 2001. Tirando das minhas aventuras de infância, eu lembro que o único uso do mercúrio era em termômetro.
Exato. O termômetro, a gente tá falando aquele termômetro de vidrinho, não o eletrônico, pelo amor de Deus, né? Você põe debaixo do sovaco ou em outros lugares. Exatamente. Ele é o mais fidedigno. Ele é o mais fidedigno justamente por conta do mercúrio. O mercúrio, no estado líquido, ele tem essa combustão de alterar o seu volume por conta da temperatura, então ele empurrava, na verdade ele se expandia dentro do termômetro de vidro e você via lá qual que estava a temperatura da pessoa. E muitas pessoas quebravam o vidrinho, de propósito ou não, e eu vou falar que era de propósito, eu gostava também de brincar com aquelas bolinhas que saíam, que na verdade era só mercúrio líquido, que ele parecia um Flubber. E agora eu tô colocando outro filme aí, deixando o PH, se você quiser fazer um filme do Flubber, você pode fazer. Putz, cara! Que era aquela geleinha esperta, porque você mexia, separava e parecia que ela juntava sozinha. E era super legal você ficar brincando com isso. Arthur, brincar com mercúrio é uma coisa assim, de ficção científica. Exatamente. E você tinha o mercúrio cromo, que é aquele mercúrio que se passava no machucado, que vinha com uma espátula, que é a alternativa que não doía, porque o mercúrio não doía, o mertiolate doía na época. Então era melhor você passar mercúrio, que era vermelho. Isso, agora o choque de realidade. Todo mundo que tem seus 40 e poucos anos, até a minha idade ali. Na infância, quando você ia andar de bicicleta, de skate, tomava aquele capote, se ralava inteiro e chegava em casa chorando, se pedia, pelo amor de Deus, pra sua mãe passar mercúrio, que não doía. Exato. Que não doía, porque o mertiolate, que é a clorexidina alcoólica, doía. Hoje em dia a gente tem a clorexidina aquosa, que não dói. Por isso que a gente fala que hoje em dia o mertiolate não dói. Ele é o mertiolate Nutella. É o sem álcool. E aí o mercúrio, como não tinha álcool, não doía também. E todo mundo que optava pelo mercúrio, achando que, tô me dando bem aqui, não vai doer, putz, estava se intoxicando. Vou te corrigir, ele não estava intoxicando, ele está intoxicado, porque o nosso organismo, e o organismo da maioria dos seres vivos, não consegue eliminar o mercúrio do corpo. Então, pensa que você comeu um peixinho, pensa lá o peixe na cadeia alimentar. Peixinho pequenininho, ele consumiu o mercúrio que foi jogado na água, e aí acumulou. E aí um peixe maior consumiu ele, então esse peixe maior consumiu o mercúrio que estava nesse pequenininho, mas também o da água que estava ao redor. Então ele aumentou um pouco mais. Aí ele foi sendo consumido na cadeia alimentar e você, no final, consumiu esse peixe que estava com mercúrio de todos os outros animais, ou os seres que estavam na água, aquele camarãozinho que estava lá que também consumiu, que não consegue eliminar. Então a intoxicação que a gente tem de forma exógena é uma coisa que é extremamente... A vigilância pesa muito nisso por conta do acúmulo, porque a gente não tem como tirar, não tem como fazer uma filtragem depois para tirar esse mercúrio, fazer uma diálise para poder tirar. Isso daqui vai ficar com você para sempre. Mas aqui, o mercúrio ele atinge o que exatamente? Qual que o que ele age de mal no organismo? Ele atinge diretamente o que? Bom, ele é um metal pesado, e como um metal pesado, ele não consegue ser eliminado pelas nossas células de defesa ou pela filtragem do nosso sangue através do rim, e ele vai se acumulando cada vez mais, principalmente nos rins e no sistema nervoso central, no cérebro. Então aquilo lá vai se juntando junto dos neurônios, aquilo vai acumulando no rim da pessoa. Ao longo do tempo, por conta da toxicidade, a pessoa ela vai perdendo a função dos rins, ela vai ficando com insuficiência renal crônica, necessitando eventualmente de diálise, mas antes mesmo dela chegar no problema da diálise, isso começa a gerar um acúmulo no cérebro, a pessoa começa a ter tremores, começa a ter alteração de sensibilidade, começa a ter demência e eventualmente ela vai morrer pela intoxicação cerebral, às vezes antes mesmo de entrar em insuficiência renal. Fora isso, se eu for intoxicado de forma aguda, então eu vou lá e consumo ou entro em contato com altas doses de mercúrio, mas como que a gente vai entrar em altas doses? Pessoal do garimpo. O próprio garimpo, ele envolve a utilização de mercúrio para poder fazer a garimpagem. Existem alguns trabalhadores, principalmente no Japão, a gente remonta lá para os anos 80 e 90, tinha uma grande preocupação porque eles tinham muito contato com mercúrio, aí jogava esse mercúrio no mar e acabava contaminando os peixes locais. Então quem veio aí nos anos 80 e 90 lembra bastante dessa questão do Japão e o mercúrio. Então ela começa a ter uma irritação na pele, causa dermatite, tosse por intoxicação do pulmão, fica com sabor metálico quando você começa a ter impregnação desse metal nos nervos de sensibilidade das papilas gustatórias, então você começa a ter o sabor metálico o tempo todo, febre, calafrio e a própria intoxicação gastrointestinal, que é um dos principais sintomas de intoxicação aguda. O cara começa a vomitar e ter diarreia sem parar. E aí a gente fala, poxa, então a pessoa está se intoxicando e tendo vômito para isso? Sim, e a gente vai lembrar que lá no século XVIII e no século XIX, ele era utilizado em conjunto com sangria para equilibrar os humores. O que são os humores? A gente não tinha essa ideia do metabolismo das pessoas, então a gente tinha ideia
que o nosso organismo ele trabalhava através de humores, a bile negra, alguns humores relacionados à parte que vão causar febre, vão causar vômito, e isso daqui era para ter um equilíbrio entre esses 4, ou dependendo de quem está avaliando aqui, os 5 humores do corpo humano, principalmente para náusea. Então você tinha náusea, você fazia o quê? Sangria para tirar o sangue da pessoa, seja através de cortes, a pessoa cortava o paciente, ou então colocava sanguessuga para tirar o sangue, entre aspas, ruim, e usava mercúrio para tentar equilibrar, então estava piorando ainda mais. A gente teve um cara aqui, no Brasil não, mas nos Estados Unidos, um presidente americano que ele tinha insuficiência cardíaca, estava com edema, porque o coração não conseguia bombear direito o sangue, não conseguia filtrar direito o sangue, ele tinha um inchaço nas pernas, que era o presidente Andrew Jackson, falando o Jackson aí na live, não era esse Jackson, e ele tinha esse edema nas pernas, mal conseguia andar. O que era feito para ele? Tascava mercúrio, e aí ele acabou, logicamente, piorando e morrendo por conta dessa intoxicação. Quando eu falo de novo que eu tô vivo hoje é milagre, eu lembro quando eu tinha meus 12, 13 anos, eu tinha uma espingarda de chumbinho, de pressão. Que presente ok pra se dar pra Cara, criança. anos 90, meu amigo, anos 80, anos 90, ele podia tudo. Justo. E o que eu fazia, cara? Pra quem não conhece a espingarda de pressão, você pega o cano dela e abaixa, é uma mola, ela trava, você coloca um chumbinho ali e fecha de novo. Então, toda vez que você vai tirar, você tem que abrir e fazer esse processo. E o chumbinho é muito pequenininho. Então, pra mim não perder, ficar no bolso e tal, putz, o que eu vou fazer que é muito mais prático? Eu boto um tanto de chumbinho na boca e vou atirando ali. E à medida que eu vou atirando, eu tiro um da boca, põe chumbo, tá? Eu ficava com a boca cheia de chumbo. Que também é tóxico Eu e sei. também a gente consegue eliminar. E pensa que você tá fazendo com espingarda, mas tem muita gente que fazia com zarabatana, que é aquele caninho. Era chumbinho, zarabatana e botava na boca. E você entendeu que eu já fiz merda aí. Sim. E eu tava tirando nas latinhas lá e tal, não sei o quê. E a espingarda, quando você baixa, se você apertasse o gatilho, aquilo desarmava e o cano fechava de uma vez. Depois saíram os modelos mais novos, tinha uma travinha pra impedir isso, mas as mais antigas tinha isso. Se esbarrasse no gatilho ali e acionasse com ela aberta, ela dava um tranco e fechava. Aí eu fui colocar o chumbinho, eu apoiei ela assim, sem querer, meu dedo esbarrou no gatilho e ela fechou na minha mão. Pum! Cara, entre o dedo, o polegar e o indicador, sabe essa pelinha que tem aqui, abriu até o osso. Cara, foi no osso, eu vi meu osso, eu fiquei desesperado, gritei, correndo lá pra minha mãe. Ela chegou, vem cá, ele chegou no tanque, lavou, e eu gritando de dor e tal, ela julgamento chocolate, eu falei, não faça não, vai doer. Aí minha mãe, muito bondosa, pra não doer mais o filhinho querido, abriu o vidro de mercúrio e jogou o vidro de mercúrio inteiro dentro do buraco. Que coisa, que ótimo. Mercúrio com chumbo, muito bem. O pH é praticamente a tabela periódica, se você abrir ele, quer dissecar. Velho, e pensa... putz, eu tô aqui até hoje, então. E é isso aí, cara. Eu não sei se você for no mar, eu não sei como é que você boia, cara, porque tem tanto metal pesado no seu corpo. Ai, meu Deus. E pensa que, logicamente, essa medicação aqui também era utilizada para tratamento de sífilis, através de pomada, vaporização do mercúrio. Então, além disso, você está jogando pro pulmão da pessoa. E aí tinha aquela frase excelente, que eu acho da história da medicina tem muitas frases icônicas. Essa era uma delas. Quando você entrar em contato com sífilis e para fazer o tratamento com mercúrio, existia a grande frase: uma noite com Vênus, uma vida com mercúrio. Que era o tratamento contínuo para sífilis de utilização mercúrio, e esse contínuo não ia, infelizmente, durar muito tempo assim. Socorro. Mas vamos lá, vamos pular pro nosso próximo remedinho bacana. Opa, vamos entrar agora nos remédios infantis. Agora tem uma série de remédios para criancinhas que eram utilizados, uma maravilha, porque a mamãe dava, o papai dava, pra criança ficar tranquila, tratar tosse, tratar insônia, agitação. Vamos começar aqui com heroína. Por que não dar heroína para o seu filho, não? Pois é. Mas aqui, calma, vamos lá. Heroína é usada até hoje. A heroína é usada até hoje, de forma recreativa, de uma forma ilícita, ou de algumas outras formas aí sintetizadas, mas não é dessa dosagem, não era com sim, intuito. Isso que eu ia falar agora, novamente, lá vou eu de novo. Isso, inclusive, eu tenho muita dor nas costas, muita. Tem vezes assim, minhas costas travam de eu não conseguir fazer nada, nem levantar. E a única coisa que alivia a minha dor nas costas é o Tilex. Achei que você ia falar que era heroína. Eu falei, caramba, Mas Pegasus, aqui, tá o Tilex é a base de codeína, que é heroína. Eu tô errado? Todos eles são derivados do ópio, né? Perdão, da morfina. Né? Então a gente vai pegar a morfina,
e a gente vai sintetizar de formas distintas aquela molécula, e você vai tirar a codeína, você vai tirar outras medicações análogas que a gente também pode usar, por exemplo, o Tilex, que são derivados opioides, né? A gente fala medicações opioides, são derivadas do ópio. Por exemplo, o Tilex que você falou é uma medicação excelente como um anti-inflamatório e um analgésico potente, mas se a gente analisar a própria molécula, ela já é extremamente diferente da heroína, e ela vai tirar aquelas ligações que vão causar dependência ou extrema dependência, os outros efeitos neurológicos que por trás vão causar o que matava as pessoas, ou no caso aqui, matavam criancinhas em 1890 lá na Alemanha. Tá, mas calma, olha só. Eu citei o Tilex aqui porque eu já conheci pessoas que eram viciadas em Tilex. Sim, tudo que quanto é derivado do ópio, ele tem o potencial de dependência. Alguns mais, outros menos. Então todos esses daqui são medicações que não são obrigatoriamente tarja preta, todos eles, mas que você tem uma necessidade de prescrição médica para poder fazer a liberação justamente por conta desse risco. O Tilex é uma medicação que é baixo a chance de você ficar com dependência. Né? A gente fala dependência, não é que qualquer dor ele vai usar. Se você ainda está com um problema de dor nas costas, você pode utilizar o resto da vida. Mas a questão de doses cada vez maiores ou cavalares até chegar na intoxicação por conta disso que, no caso, por exemplo, a morfina, ela é mais próxima, digamos assim, do ópio, e aí você tem uma possibilidade maior de dependência e necessidade de doses cada vez maiores para alcançar aquele efeito. E cara, essa parada da heroína, da morfina, a gente até entra no surto que tá tendo nos Estados Unidos. Inclusive o Trump tá brigando muito com a China, porque ele culpa a China de estar enviando insumos para a produção desses medicamentos nos Estados Unidos, que tá uma febre, um vício nos Estados Unidos em Vicodin, como é que chama os outros lá? Clonazepam, que são a base desse remédio. E, cara, é caso de saúde pública. Existem traficantes de drogas legalizadas nos Estados Unidos que vendem receita para você comprar. Ah, tem. Não precisa nem ir muito longe. Eu sou de São Paulo. Se você for no centro de São Paulo, você consegue pessoas que vendem receita falsa justamente para essas e outras medicações. Pois é. Caso as pessoas não saibam, o Tilex, ele é venda controlada. Você não consegue ser receita. E eu consigo comprar. Ah, que ótimo, PH. Que ótimo você falar isso daqui pro médico, PH. Porra, excelente, obrigado, cara. Eu me sinto bem agora. Cara, mas eu conheço locais aqui, farmácias, que eu ligo lá e o cara é amigo meu e fala assim, velho, eu tô precisando de uma caixa de Tilex. Ele me manda, sem receita. Exato. É aquela coisa. Se existe o controle da medicação, existe um porquê. O FDA, né, que é nos Estados Unidos, que é quem faz esse controle, a gente tem aqui a Anvisa aqui no Brasil, ela tem esse cuidado justamente para coibir, né, evitar que as pessoas se intoxiquem ou tenham acesso muito fácil a medicações que vão causar dependência, porque depois a pessoa dificilmente ela vai se matar usando o Tilex, por exemplo. Você não consegue ter uma overdose tomando isso aí e morrer, não? Ah, consegue. Se você tomar, sei lá, uma caixa inteira de Tilex, você vai ter um problema gastrointestinal, vômito, intoxicação gastrointestinal e eventualmente você pode ter intoxicação neurológica para isso, ou então te dopar a ponto de você não conseguir acordar depois. Eu vou citar por mim de novo. Um tempo atrás, eu tive meu siso, eu nunca tirei meu siso, sacou? Só que eu quebrei o siso um tempo atrás e eu não tirei nem nada e acabou ele dando infiltração nele, deu cair na infiltração e deu canal. E cara, eu tava com uma dor assim, incontrolável. Então eu tomei um Tilex, isso eu não sei se é verdade. Falam que quando tá inflamado um lugar assim, se você tomar não tira a dor. Eu tomei Tilex, não tirou a dor, tomei outro, eu tomei 4 assim na parte da manhã. Cara, deu o horário do almoço ali, Arthur, eu não tava conseguindo andar direito, eu tava todo mole, eu tava suando frio pra caramba. Você tá intoxicado, cara, você tá intoxicado. E não tirou a dor, não tirou a dor. Aí eu passando muito mal, eu esperei dar uma melhorada e tal, deu umas 4 horas, eu corri no dentista aqui no meu bairro, o dentista que eu já vou, cheguei lá e falei, ó, eu ia adiar e tal, mas tá doendo muito. Ela falou, você podia tomar o tanto que quisesse que não ia tirar a dor, porque tava inflamado. Eu vou ter que extrair seu siso e tal, aí, putz, tira, sacou? Aí, acabou. É que o problema do Tilex, ele é uma medicação, ou com todas essas, é para ser usado de forma análoga. Você nunca utiliza uma medicação opioide sozinha. Você tem uma escada de analgesia. Então, se você tivesse, por exemplo, tomado dipirona, um comprimido lá de 500 ou então de 1 grama, tomado um anti-inflamatório não hormonal, ou seja, não relacionado ao ópio, e ter tomado um comprimido só desse, talvez você tivesse tido um efeito muito melhor que você ter tomado 4 dele de uma vez. Sim, não, claro, nunca mais.
Nunca mais, amigo, nunca mais. Sem chance. Eu passei o mal, eu falei, putz, eu vou ter uma overdose aqui de heroína. Eu juro que eu pensei isso. Juro. E pensa só que se você tivesse em 1912, eu acho que você não estava nascido nessa época, mas você não tem acesso ao seu RG para isso. Algumas pessoas dirão que sim, ela estava sendo permitida até então. O uso de heroína desde 1890 até 1912. E era usado para quê? A gente está falando de criança, era um remédio para tosse em criança. Então a criança estava lá com coqueluche, a criança estava com asma ou bronquiolite, principalmente bronquiolite, que é uma doença que mata até hoje criança, pelo vírus social respiratório. Então mães se atentem aí nos primeiros anos das crianças por conta de bronquiolite, elas davam heroína. Por quê? Porque ela ficava com a ventilação, né, com a respiração menor, então ela não conseguia tossir, mas não é que ela estava melhorando a tosse, é que ela não tinha condição de tossir por conta da depressão respiratória. E aí você causou um monte de crianças zumbis, porque elas ficavam com dependência. Então você imagina uma criança de 1 ano de idade com dependência para heroína. Ela não vai saber, é diferente de você pegar de um adulto que você olha para a cara dele e ele fala, ele preciso consumir. A criança não sabia, então ela começava a passar mal, a mãe dava mais dose e ela ficava com overdose e morria por conta disso. Pô, cara, sem comentários. Gerson, cérebro do time campeão do mundo de 70. Você que sempre fumou, por que Vila Rica? É difícil dizer porque se gosta de um bom cigarro, certo? Eu gosto de Vila Rica porque ele é gostoso, suave e não irrita a garganta. Olha a cor deste fumo. E o filtro longo suaviza mesmo. Por que pagar mais caro se o Vila me dá tudo aquilo que eu quero de um bom cigarro? Gosto de levar vantagem em tudo, certo? Leve vantagem você também. Leve Vila Rica. Continuando na nossa lista das droguinhas... Ainda nos opioides e também em tratamento para crianças, a gente tinha a cocaína. Putz. Cocaína medicinal que era dado lá no século XIX para tratamento, principalmente, aí vem o PH com as suas histórias, eu não sei se ele fez utilização ou não, se fez, por favor, não conte aqui, a gente não precisa criar prova contra si mesmo, para dor de dente. Era um dos principais tratamentos para dor de dente, seja por trauma, seja por cárie, a utilização de cocaína. Não, isso aí, cara, eu até falo que o pessoal às vezes me ria, assim, principalmente quando eu mexia com show e tal, e o pessoal achava que eu era o porra louca, o cheirador e tal. Achava cara, não, eu acho que você é porra louca, mas porque você tá com o dente quebrado e não toma nada, é mertiolate Não, é porque eu sempre fui um cara muito assim, eu não gosto de usar nada que me tira do sério, no meu eixo, sacou? Então eu nunca fui, assim, um cara de, curioso, querer experimentar, nunca. Então, cocaína foi uma coisa que, assim, cara, já passou muito pela minha mão, você não tem noção. Muito, mas eu nunca usei. Nem experimentei. Então eu não sei te falar os efeitos. Mas, como eu acho que tudo aqui da lista eu já tive algum contato em algum momento da minha vida, que história que é essa que a Coca-Cola ela tinha cocaína na fórmula original, e depois que isso foi proibido, eles continuaram usando as folhas de coca, mas eles falavam que usavam um processo ali que tirava o princípio ativo e deixava só a aromatização. Exatamente. É verdade? Era colocado. Então eu já usei cocaína. Então, a gente eventualmente já pode ter usado de tabela alguma de certa forma. Então a Coca-Cola ela tinha, na forma original ela tinha cocaína, inclusive era um dos motivos que as pessoas tanto queriam consumir cada vez mais, porque também tem a questão do efeito cumulativo. Cocaína também é derivado de substâncias que vão gerar dependência cumulativa e uso cada vez maior para ter o mesmo efeito. Então isso daqui gerava uma depressão respiratória, ele gerava essa necessidade de euforia para tomar, então era muito bom, né? Causava um bem-estar a utilização da cocaína junto da Coca-Cola, junto de medicações, e além de esquecer a dor, ela também tinha uma melhoria clínica, então as pessoas utilizavam não somente para dor, mas tratamento para depressão, e a gente via que as pessoas que utilizavam, elas ficavam um pouco mais sonolentas, mais tranquilas, e foi utilizado também como formas de anestesia, então para fazer tanto uma extração dentária ou trauma, necessidade inclusive de amputação de membros, era utilizada a cocaína, defendida largamente pelos terapeutas da época. A gente está falando de terapeutas, não somente médicos, mas o Freud era uma das pessoas que mais defendia a utilização da cocaína para tratamento de depressão, tristeza, trazer a euforia positiva, que era quando a pessoa ficava com um bem-estar muito grande, mas sem relação com uma esquizofrenia, que a gente estava começando a entender um pouquinho com Freud naquela época. Arthur, mas rapidinho,
Sim. Me corrija se eu estiver errado. A cocaína, ela causa essa sensação de euforia e tal, de bem-estar, enquanto ela tá ativa no seu organismo. Quando cessa o efeito tudo, você tem queda de dopamina, você entra numa depressão pior ainda, não você é? tem um efeito rebote, e aí você faz o quê? Você busca utilizar novamente, só que ela vai fazer um efeito um pouquinho menor do que daquela vez anterior, e você vai usando cada vez mais para ficar bem e não ter aquele efeito de rebote, aquele mal-estar, né, aquele, entre aspas, ressaca que a cocaína vai ter. E aí eu trago pra você um episódio que você gravou com o Ribas recentemente, falando do Sherlock Holmes. Sim, eu tava pensando nisso, que ele usava a cocaína pra ajudar ele a ficar mais ativo, mais criativo pra poder resolver os casos. Sim, a famosa cocaína a 7%. Não era cocaína pura, era só 7% dela que era utilizada para combater tédio. E o parceiro dele, o Watson, que era médico, desaprovava porque ele falava que ele saía de si, mas o Sherlock Holmes falava que ele precisava disso para manter a mente sempre relaxada e ativa quando era necessário. Então era um entendimento da época. Quem escreveu, o Arthur Conan Doyle, não escreveu isso daqui ciente dos efeitos nocivos da cocaína. Ele escreveu porque as pessoas ao redor dele utilizavam e tinha esse efeito. Era uma transcrição da época. Igual eu falei no episódio lá com o Ribas, não é que ele era um transgressor, isso era uma coisa comum, é igual uma aspirina hoje em dia. Exato. E PH, eu mandei pra você essa pauta, eu sempre coloquei lá uma fotinho, e as fotinhos são as melhores, porque as fotinhos que tinham eram desenhos da época para estimular as pessoas a consumir. Então é sempre uma criancinha brincando, uma família feliz, a mamãe dando pro bebezinho, todo mundo com um sorriso. Então era o marketing dessas medicações aqui era pesadíssimo. E olha só o preço, por exemplo, a cocaína era vendida 15 centavos. 15 centavos a cocaína. Cara, olha, você mandou aqui a parte, o folderzinho? O folderzinho, tá lá assim, drops de cocaína, cura milagrosa instantânea, 15 centavos. Aí tem 2 menininhos de, 6 anos de idade brincando de casinha. Cara. É maravilhoso, cara. Arthur, eu tava vendo um documentário outro dia sobre a indústria do tabagismo, e antigamente os médicos receitavam pras pessoas cigarro. PH, há um pouco tempo atrás, eu não tô colocando muito não, pouco tempo atrás, existiam carrinhos, que nem você tem se você for numa churrascaria, não tem aqueles carrinhos passando de sobremesa nas mesas? Num rodízio? Ofereceu cigarro de amostra. Eles passavam oferecendo cigarro pros pacientes que estavam internados por muito tempo. Inclusive pacientes que estavam internados por problemas respiratórios, porque tinha um impedimento que a pessoa fumando estimulava o pulmão, você levava aqueles fluidos do tabaco, da nicotina para dentro do pulmão, isso melhoraria a tosse deles. Então isso daí não é muito antigo não, cara. A gente tá falando desse século, não, que já mudou de século, mas do século XX, as pessoas vendiam, comercializavam dentro do hospital. O Arthur, eu tava vendo esse documentário lá do Discovery falando sobre isso. As indústrias de cigarro da época mandavam cigarros pros médicos experimentarem e, se eles gostassem, para receitar pros pacientes. Então, se chegavam num consultório para consultar com o médico tava lá fumando um cigarro na sua cara e te dava um maço de brinde pra você levar e falar: experimenta esse aqui que é muito bom. Cara, igual você falou, a gente não tá falando de muito tempo, a gente tá falando de menos de, 60 anos atrás. Exatamente, ou a gente pode até menos. Quantas pessoas aí que estão ouvindo iam no dentista e depois o dentista ganhava o quê? Um pirulito. Porra, meu irmão, você tá indo pro dentista ganhando um pirulito, cara. É muito contrassenso. E eu não preciso nem ir muito mais longe ainda. Eu, Arthur, na época da minha faculdade, eu fui no Congresso Brasileiro de Cardiologia, porque eu tinha escrito um paper, eu tinha escrito um trabalho, eu tinha publicado naquele congresso, apresentei e tudo mais, e o almoço, foram 3 dias de congresso, foi aqui em São Paulo. Dos 3 dias de congresso, no horário do almoço, tinha sempre uma empresa que bancava, né, que ajudava a patrocinar o evento e distribuía o almoço. Então, você imagina o quê? Que você está no evento de cardiologia, eles vão chamar alguém que trabalha com alimentação mais fit, né, uma alimentação menos gordurosa e tudo mais. O almoço tinham várias banquinhas do McDonald's. O almoço que foi dado do Congresso Brasileiro de Cardiologia foi Big Mac e Coca-Cola. Pô, super então, assim, saudável. Meu amigo, não é muito longe que a gente precisa ir pra ver essas bizarrices acontecerem. Cara, pô, vamos lá, vamos continuar aqui, a gente ainda tem uma listinha longa pela frente. Vamos lá. O quinto, elixir de ópio. Ópio pra criança, ou o melhor, porque eu te mandei esse foda, você coloca lá também, era a mamãe dando pro bebezinho de colo. O xarope calmante da senhora Winslow. No paraíso, assim, numa lagoa, um ambiente todo bonito, lá usando ópio. Exato. Aqui, o ópio, ele é diferente da codeína lá, da heroína que a gente tá falando?
Todos eles são derivados do ópio. Né? Todas essas medicações são derivadas do... A heroína vem do ópio. Da planta. A heroína vem do ópio. E aí você consegue fazer um elixir do próprio ópio, que vai causar efeitos muito similares a essas medicações que a gente já tinha falado, causando dependência química, insuficiência respiratória, e era utilizada para bebês quando o bebê ficava muito choroso. Poxa, a gente tá falando em 1849. As mães não queriam ficar com o filho chorando no colo, isso atrapalhava, aquela época muito mais sexista do que é hoje. O homem da casa não quer ficar ouvindo a criança chorar, e é a obrigação da mãe fazer esse controle. Então era vendido para as mães, então toda a propaganda era relacionada mãe e bebê, para a mãe não atrapalhar o homem da casa, ou não atrapalhar a reunião das amigas, dava esse xarope calmante da senhora Winslow para as crianças, principalmente no período de dentição, o dentinho da criança está nesse ano, ela fica mais chatinha, mais chorosa, tinha na composição ou somente morfina ou morfina misturada com álcool. Boa, cara! Aí você dava pra criança, ela ficava calminha, ficava tranquilinha, e aí ela só foi denunciada quando? Na época, lá em 1800, a gente tá falando 1849, ela só foi no século XX proibida. E retirada. E essa retirada e esse entendimento que milhares de crianças morreram ao longo dessas várias décadas é a que ajudou a criar o próprio FDA. O FDA ele foi criado muito em relação à proibição do ópio para bebês, que era utilizada desde lá de 1800. Aqui, eu vou puxar mais recente. Álcool. Eu tô vendo aqui que você colocou elixir de ópio bebês, continha morfina e álcool na composição. Essa história, e não é história, isso é confirmado, tanto que a fórmula foi mudada recente, o biotônico Fontoura ele tinha uma concentração de álcool altíssima. Era bom naquela época, né? Pô, cara! Arthur, eu lembro que tinha aqui em casa, a gente tinha que tomar uma colherinha só, às vezes escondido, ia lá e glu, 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 e putz, ficava as pampas, porque tinha álcool! Pois é, cara. E você tá falando do álcool, e aí era dado pra criança pra ela aumentar a vontade de comer, né? Ganhar peso. Você pode lembrar que existem remédios que você pode puxar da memória que eram gostosos de você tomar na infância. Existiam antibióticos que eram docinhos, que às vezes você falava pra tomar, coloca um pouquinho mais, você roubava lá do armário, porque tinha aquele gostinho docinho, gostinho de morango, que hoje em dia não tem. Por quê? Justamente porque você tinha esse entendimento que era docinho, não fazia mal dar mais pra criança, não fazia mal você, tô sem fazer nada, acho que eu tô com algum probleminha, tomar porque era docinho, porque era gostosinho. Eu tinha muito sangramento do nariz, pegar. Minha mãe me levava pra otorrino, ela não entendia o porquê que meu nariz sangrava, toda semana eu tava com um sangramento nasal. E corria no recreio da escola, tinha sangramento no nariz e ninguém conseguia entender o porquê. Eu precisei ficar bem mais velho, entrar na faculdade para entender que aquele sangramento que eu tinha era porque eu roubava as balinhas da minha avó. Minha avó morava com Putz, as balinhas, por acaso as balinhas, tio, esse foi tio. Exato, a essa infantil, eu adorava abrir a caixinha de remédio da minha avó, pegava, porque pra mim era uma balinha docinha, era aquele azedinho gostoso, que até hoje é um pouco azedinho gostoso, aquilo lá é um antiagregante plaquetário, deixava minhas plaquetas incompetentes, qualquer pequeno sangramento, nosso corpo tá o tempo todo sangrando e cicatrizando, que a gente não percebe, a gente não exterioriza esse sangramento, mas pequenos capilares estão sempre sangrando no nosso corpo. Esses capilares não fechavam, porque a plaqueta não agia, porque eu tava lá me intoxicando com 2, 3 comprimidos de AS todos os dias, e eu ficava com sangramento no nariz, sangramento na gengiva, e não sabia por quê. Arthur, olha só, como eu fico muito tempo com fone, editando, gravando, às vezes minha cabeça dói. E a única coisa que, por incrível que pareça, tira minha dor de cabeça é a S infantil. Exato, ácido acetil saticílico, é isso? Salicílico. E, cara, eu sempre tenho uma cartelinha aqui. Então, minha cabeça dói, eu vou lá e tomo uma. Aí minha mulher um dia virou pra mim e falou assim, que você tá tomando? Eu falei, aspirina infantil. Falou assim, eu adorava isso quando eu era criança, eu adorava ficar chupando isso igual bala. Me dá um pra me provar? Aí eu falei, você tá brincando comigo, você vai tomar remédio? Não, é gostoso. Toma. Aí eu dei uma, ela colocou na boca e falou assim, não tem o gosto gostoso que eu lembro de quando eu era criança, não. Exato, existe um porquê. Porquê não tem. Mudaram a fórmula. Exato. Cara, essas coisas são muito bizarras, saca? Muito. Mas não é tão bizarra como a próxima que a gente vai falar. Ei, olha! Ei, pessoal! O biotônico Fontoura faz a vida mais feliz. Biotônico Fontoura de muitas gerações, mais rico para enfrentar o mundo com um sorriso.
sorriso de quem vai vencer. E crescer seguro e confiante, porque o fortificante é sempre vivo. Dê a seu filho o que você teve de bom. Biotônico Fontoura. Ô, Arthur, vamos lá. O que me deixou, assim, extremamente perturbado antes de dormir. A gente tava conversando, estava tudo preparado pra gente gravar hoje. Aí você falou assim, não, tá, você quer a pauta? Eu falei, não, deixa ali pra gente discutir no episódio. Tá, eu vou te mandar só uma coisa aqui pra você ter bons sonhos. Velho, você me mandou uma foto que eu jurava que tinha saído do filme A Noite dos Mortos Vivos. Pois é, cara. Esse, literalmente, se eu olhar e colocar assim, parece um zumbi. Igual você falou, brincou no início, que são remédios de cair o queixo. A gente tem utilização o quê? Quando eu tô mal, assim, né, tô com... Não tô me sentindo energizado. O que é uma das coisas melhores pra gente utilizar? A gente pega rádio, mistura com água destilada e toma, que era o raditor, ou rádio, literalmente composto, o elemento químico rádio. É um elemento radioativo atômico, nuclear, é isso. A gente tem esse nome de radioativo por causa do rádio. Da radiação que era causada pelo rádio, foi um dos primeiros compostos energéticos que a gente tem conhecimento, a gente tem utilizado, a gente tem um entendimento disso desde 1910 e era utilizado como formas terapêuticas médicas entre 1910 e 1930. As pessoas utilizavam de forma, a gente tem, agora 2026, a gente está bem próximo ao documentário que teve lá do incidente de Goiânia. Então você pode imaginar que aquelas pessoas que acharam um composto radioativo que brilhava e começava a passar no corpo, consumir e tudo mais, cara, tudo bem, você fala, poxa, a gente tá isso aconteceu no século XX, mas lá em 1910, as pessoas olhavam aquilo e falavam, poxa, se eu passo isso como creme, a minha pele ela fica melhor, ela fica mais brilhosa, se eu tomo isso daqui, que é a radiação, isso daqui vai me trazer energia. E era um conhecimento parco que a gente tinha, mas que era comercializado nas farmácias abertamente, você não precisava nem ter receita para isso. Então você tinha a água radioativa, que era a água que falava que você tomava, que nada mais é do que água destilada com rádio, ia revigorar sua virilidade, você ia ficar mais forte tomando isso daqui, as suas crianças elas vão ficar mais inteligentes tomando rádio, você passar isso daqui na pele da sua esposa, da sua namorada, a pele dela vai ficar mais viçosa, vai ficar mais jovem por conta disso. Se você utilizar isso daqui lá na velhice como supositório, você vai demorar muito mais pra morrer. Então existia supositório de rádio que a pessoa estava utilizando. Velho, você literalmente estava tomando no... Mas enfim. Exatamente. Com energia você estava tomando. Com força, com energia. Só pra gente encerrar essa parte dos remédios radioativos, eu não quero aprofundar muito, por quê? Quando eu lancei com o Jackson o episódio lá de OVNIs versus riscos estratégicos, sobre usinas nucleares e tudo, sim, eu falei um tanto de coisa lá, de início eu era a favor da energia nuclear, depois eu não era mais, enfim, eu tenho muita dúvida. E eu pedi ali, né, no episódio, que se alguém tivesse conhecimento, entrar em contato. Cara, várias pessoas entraram em contato. Inclusive, eu quero mandar um abraço especial pra Mariana, que escutou nosso episódio e virou pra mim e falou assim, PH, meu pai é técnico de segurança radiológica. Inclusive, ele esteve lá em Goiânia no incidente, ele ajudou lá na contenção e tudo. Se quiser bater um papo com ele aí, ele vai ficar super feliz em gravar com você e tirar suas dúvidas e tal. Então, não entraremos mais em detalhes sobre radioatividade, porque Manuel, que é o pai da Mariana, meu amigo, se você estiver escutando, um grande abraço. Em breve estarei te convocando pra gente gravar um episódio. Beleza? Maravilha. E aí você falou da questão daquela fotinho lá. Quem é aquela foto? Aquele cara era um dos caras mais ricos da época. Era o milionário Eben Byers. E ele usou tanto o Reditor, que era o nome comercial dessa entre aspas, medicação, que ele teve uma osteoradionecrose. O que é osteoradionecrose? É a necrose do osso, que pode acontecer em qualquer osso, mas principalmente quando você tem contato direto, se você está tomando, ingerindo, né? Então é o osso da mandíbula. E muita gente confunde mandíbula e maxila. Maxila é a parte superior e mandíbula é a parte de baixo, tá, gente? Só para a gente não errar mais. Então teve uma necrose da articulação da mandíbula, e a mandíbula desse cara caiu. Então esse cara só tinha o lábio superior, a arcada dentária superior sem os dentes, porque os dentes também caíram, e vai pro pescoço. Teve uma necrose também do pescoço. Então a traqueia, a laringe dele também era visível. É a Noite dos Mortos-Vivos. É um cara que saiu da Noite dos Mortos-Vivos. Ele dançou Thriller.
Ele dançou outro nível, cara. Esse cara ele só conseguiu sobreviver, porque ele era muito rico, então tinha acesso a uma terapêutica que não tinha para a maioria das pessoas na época, e foi feita uma cirurgia plástica de transferência de parte da musculatura do pescoço, do peito dele, pro pescoço para poder recobrir aquela laringe. Então, eventualmente, ele tinha morrido muito antes de ter tido o tempo de cicatrização dessa lesão. E é uma lesão cumulativa, como toda radiação. A pessoa pode morrer tanto do radiation sickness, né, que é a intoxicação pelo efeito da radiação, quanto o câncer, que é o que esse cara acabou tendo mais pra frente, e as outras pessoas também morriam de câncer, quando não de intoxicação pela radiação. Vamos lá, vamos pular pro próximo. A radiação vai aparecer aqui ainda num episódio especial sobre isso, hein? Aguardem. Vamos falar agora de um que, inclusive, também... eu adoro documentários, principalmente sobre coisas assim que realmente aconteceram. Não, eu gosto de documentários sobre coisas de conspirações e tal, mas esses de fatos históricos, de acidentes que aconteceram, eu gosto muito. E eu assisti um documentário, também no History, sobre... Mito, não foi no History, foi na HBO, sobre a geração talidomida. Exato. Cara, eu vou deixar pra você explicar, pessoal, o que era a talidomida e o que ela ocasionava nas pessoas. Vamos falar o que é a talidomida, porque ela ainda é utilizada, né? A talidomida é uma medicação e muitas pessoas que estão vindo aqui já viram alguém, talvez ela não soubesse que era por conta disso, mas já viu na rua aquelas pessoas que têm o braço extremamente curto, parece que é só uns dedinhos ou então um esboço de uma formação de um braço, ou então as perninhas que parecem só 2 toquinhos, e pessoa lá, adulta, dessa forma. Essa medicação, a talidomida, ela foi muito comercializada entre 1950 e 1960, então por isso que a gente tem acesso a pessoas que utilizaram e sobreviveram. Ela poucas vezes matava a criança, mas ela gerava uma teratogênese. Teratogênese é o termo médico para má formação causada por alguma medicação ou substância que a mãe tenha utilizado durante o período da gestação. Então isso gerava má formação, na formação dos membros longos, né, ou seja, braços e pernas das crianças. Antes de formar os ossos longos da tíbia, da fíbula, do fêmur, úmero, una, rádio, eles ficavam extremamente curtos, ou então eles tinham uma hipoplasia, eles nem se formavam. Então ficava direto a mão, ou alguns dedinhos, direto do ombro da criança, ou então os pezinhos, né, alguns dedinhos ou um cotinho, direto da virilha. E aí isso daqui foi dado um nome, e aí aquela questão, nomes infelizes na medicina, como focomelia. O que é a focomelia? São os membros parecidos com os de foca. Então parecia uma nadadeirinha de foca e foi gerada essa focomelia, que é o encurtamento grave desses ossos. Mais de 20 mil crianças ficaram com sequelas por conta da talidomida, tiveram manifestações clássicas, né, ganharam na época um grande peso, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa, de greves, né, de mães e pais das fábricas, de crianças que nasceram com essa malformação, até que se entendesse que era pelo uso da talidomida. E por que as pessoas usavam talidomida? Essa é uma medicação muito boa para náusea. Então a grávida, principalmente nas primeiras semanas de gestação, que tem um aumento expressivo do beta-HCG, né, do HCG, que é uma das proteínas que são produzidas pela placenta, e é a forma que a gente descobre que a pessoa está grávida ou não, é a dosagem do beta-HCG. Isso causa muita indisposição gastrointestinal, principalmente isso de estômago. A grávida fica muito enjoada. É aquela coisa clássica de filme. A pessoa tá um casal, a mulher começa a vomitar, vai lá na privada, vomita, e você já sabe que ela deve estar grávida. Isso acontece, tem algumas EMs, algumas náuseas, perdão, que são muito mórbidas para a mãe, ela não para mais de vomitar. Então era essa medicação que cortava esse efeito, mas o preço disso era teratogênese. Tanto que hoje em dia, se você for na farmácia comprar talidomida, tem uma fotinho de criança com essa focomelia, que é para a pessoa estar ciente que ela não pode estar grávida, não pode tentar engravidar nisso daqui, porque vai causar a teratogênese. E por que é utilizado hoje em dia a talidomida se a gente sabe que tem esse efeito tão nocivo? Porque ela é uma medicação boa também para tratamento de alguns tipos de câncer, mieloma múltiplo, ela pode ser utilizada junto com corticoide, alguns casos de hanseníase, lepra. A lepra, um dos tratamentos é a utilização da talidomida. Então ela ainda é comercializada, então é obrigatório que tenha todo um controle, e a gente lembra que a gente falou no começo do programa, um grande controle pelas agências de saúde para evitar perpetuação dessa malformação fetal. Arthur, e citando o caso aí da talidomida, eu também vi um documentário sobre... Eu não lembro o nome do documentário, mas era basicamente sobre a história que rolou no Brasil. História não, sobre o fato que aconteceu no Brasil
com o anticoncepcional Microvilar, em que um lote inteiro foi produzido com farinha de trigo para fazer teste de embalagem e foi comercializado, cara. E muita gente engravidou porque o medicamento não tinha efeito. Aí depois entraram na justiça para processar a empresa. Mas como que você vai provar que aquilo ali foi porque você tomou Microvilar e não porque você fez sexo sem proteção? Exato, você não tem como você fechar isso, até porque você pode usar o anticoncepcional de uma forma errada, você pode utilizar ele com algumas medicações que podem cortar o efeito do anticoncepcional. Então você remontar que aquela gravidez foi por um uso errado do produto, foi por um uso errado dele com outra medicação, ou porque ele não estava funcionando, é muito difícil. É uma cilada jurídica aí bem pesada. Inclusive no documentário ele mostra que algumas mães conseguiram uma indenização na justiça, que eles pagavam um salário por mês para elas e tal, mas depois de um tempo eles conseguiram uma liminar na justiça que dava ganho de causa para eles e eles cortaram. E cara, o tanto de gente ali, de pessoas jovens, 18, 19 anos, que estavam começando a estudar, começando a vida profissional, engravidaram e tiveram que parar tudo por causa disso, não por descuido delas, mas por um erro da indústria. Exato. Cara, isso eu achei muito pesado. Eu vi esse documentário, eu falei, pô, cara, imagina a situação. Exato, e é uma coisa que juridicamente não tem muito o que ser feito. Não tem. Não tem muito o que ser feito. Pois é. Enfim, vamos lá, vamos continuar essa listinha aqui. Estamos chegando na reta final. Vamos lá. O próximo aqui é o tártaro emético, antimônio. Cara, esse nome já me remete a uma coisa venenosa. Antimônio, eu não lembro agora exatamente o que é, mas eu sei que é uma coisa ruim. Exatamente. Bom, o antimônio, ele é um elemento da tabela periódica, né? E a utilização dele no século XVII, do século XVII até o século XX, ele era utilizado, né, na composição de tartarato de antimônio, por isso que foi dado esse nome de tártaro de antimônio, porque ele era utilizado para êmese. Ele era tártaro emético por conta de vômito, ele era utilizado para purgação. O que seria a purgação? Existe um conceito na época que quanto mais você vomitasse quando você estava doente, mais rápido você eliminava aquilo que está causando aquele mal-estar. Se você pensar numa questão de intoxicação alimentar, isso tecnicamente ele é uma verdade. Tanto que você, dependendo da intoxicação que você adquire de forma alimentar, você tem a utilização de carvão ativado para poder, entre aspas, limpar o seu organismo. Pode ser até utilizado de forma gás que você joga no estômago da pessoa e você coloca uma sonda para poder aspirar aquele produto. Existem alguns tipos de toxinas que você consegue tratar dessa forma. Mas existem outras que são para qualquer outra causa. Então você tinha um conceito errado, qualquer doença você causava vomitando. Então eram comuns remédios que induziam o vômito para gerar essa purgação, ou então induziam a diarreia para ajudar a purgar esses elementos. Um deles era o tártaro emético, para limpar o corpo, tirar parasitas, tirar alimentos que estavam contaminados e até mesmo tratamento de algumas doenças que eram conhecidas da época, por exemplo, a esquistossomose, tratamento de alcoolismo. As pessoas eram viciadas em álcool e utilizavam isso para vomitar o álcool que tinha acabado de ser ingerido e você não ter os efeitos do álcool. Qual que é o problema disso? O antimônio, ele é tóxico e cardiogênico. Então as pessoas utilizavam isso e acabam desenvolvendo câncer de fígado, câncer de rim, câncer de bexiga, lesão nos olhos, e aí a gente está falando sobre uma lesão sequelar grave. A pessoa ela não ficava somente com dificuldade para enxergar, ela podia ficar cega por conta do antimônio, além dos outros problemas que a gente citou. Hoje em dia ela é utilizada, mas não como tartarato, ela é utilizado de outra forma, o antimônio para tratamento de leishmaniose, tanto na medicina humana quanto na veterinária, né? Mas você tinha aquele conceito, tudo é uma questão de como é formulada a medicação, você tinha a toxicidade causada por ela. E aí a gente lembra que na época você tinha a comercialização, só que era uma medicação cara. Então, e ela era um comprimido. Cara, aliás, rapidinho. Uma pílula. Eu vou deixar você falar o que é, mas na hora que você mandou a pauta pra mim, chegou nesse slide, e eu li aqui, eu fiquei literalmente abismado que as pessoas faziam isso. Vai lá, amigo, conta. Por que não? Se você toma uma pílula que vai ajudar você a purgar e essa pílula ela sai inteira, por que não só tirar, lavar e reutilizar? Pô, cara! Pois é, meu amigo, as pessoas tomavam isso daqui, se saía por cima, tava tudo ok, você dava aquela lavadinha. Se saía por baixo, você lavava ela e tomava de novo. Então você não precisava ficar gastando dinheiro na farmácia, era só você reutilizar o tártaro emético. Nossa, sem condições.
Sem condições. Eu quero até pular pro nosso último aqui, que essa aí foi demais pra mim. A última é o Cleoquinol e Essimon, que eu não faço a mínima ideia do que seja. Cleoquinol era uma medicação que era utilizada para diarreia, né? A pessoa era um antidiarreico, consequentemente ele também era utilizado para tratamento da flora bacteriana intestinal entre 1950 e 1970. Aqui no Brasil, a gente não teve tanto esse problema. Tiveram alguns casos, mas não tinha tanto esse problema. Eu trouxe esse daqui para a gente sair um pouquinho daquela janela Estados Unidos e Europa, que a gente falou bastante aqui no programa, em alguns casos aqui no Brasil, e a gente jogar isso daqui lá para o Japão. No Japão, mais de 20 mil pessoas foram afetadas pelo Cleoquinol e gerou a SMON, que é a neuropatia mieloóptica subaguda. Essa medicação, que foi utilizada durante muitas décadas para tratamento de diarreia, causava diarreia, causava dor abdominal, causava um efeito purgante, como a gente acabou de falar dessa última medicação, e isso daqui ia gerando fraqueza, e se tinha um entendimento que o quê? A pessoa não está melhorando, mas é pela doença, não pela medicação. Ela está ficando fraca, olha só, não consegue mexer as pernas, olha, ela não consegue mexer os braços, ela está agora paraplégica. E o estágio mais avançado, ela ficava cega. Mais de 20 mil japoneses ficaram cegos. Isso levou a uma das principais manifestações públicas no Japão, com marchas de pessoas que ficaram doentes, ficaram cadeirantes, ficaram cegas. Isso se estendeu também para os Estados Unidos, com várias outras pessoas que também fizeram marchas para isso, para tirar essa medicação do mercado e receber indenização, e recebiam indenização por conta dessa medicação. Então é uma das poucos remédios que eu trouxe aqui que realmente teve um impacto não só da retirada da comercialização, mas também um pagamento de indenização para os pacientes e famílias que ficaram sequeladas por conta disso. E, fato interessante, uma das coisas que aconteciam com esse efeito, que era vendido como, entre aspas, uma coisa legal, bacana, que todo mundo que tomava isso ficava com a língua verde, ficava meio pilosa, parecia que ficava com uma língua aveludada. E isso era um sinal do quê? De virilidade, era bom para você ter uma língua de outra cor, então mais pilosa, porque daria prazer para as outras pessoas na hora do sexo. É uma língua verde! Pra mim a língua do cara ia estar mofada, estragada. Exatamente, isso daqui era pela própria intoxicação do ferro relacionado ao Cleoquinol. Mas, se você quer comercializar, por que você não pegar um efeito nocivo e transformar aquilo lá numa coisa bacana? Nossa, velho. No Japão, muita gente comprou essa ideia. Sem condições. Sem condições. Você está ouvindo Acredite Se Quiser. Então foi isso. Hoje nós falamos de remédios mortais. E vocês me desculpem eu estar falando baixo. Eu não quero acordar o senhor Ufo-Jack. Ele pegou no sono na gravação. Ele estava tão fofo ali dormindo, eu deixei ele dormindo quietinho. Dormir não, só estava aprendendo, estava tendo uma aula de medicina e história aqui que estava fascinante. Não, o Arthur manda bem demais, manda muito bem. Na real, Arthur, você tá de prova, né? Eu tentei falar umas 20 vezes aqui e fui interrompido em todas as vezes, fui censurado, né? Você viu. É sempre cortado. E as coisas que você falou foram bem relevantes. Eu acho uma judiação tirar do programa. Mas aqui, valeu demais a tua presença aqui hoje, desses remédios mortais. E já vou aproveitar aqui para deixar público o nosso combinado, que você vai voltar aqui, junto com o Fernando Feltrin, pra gente falar de neurociência. É um assunto assim que eu estou extremamente empolgado. O Fernando me mandou o livro dele aqui de notas sobre neurociência. E, meu amigo, vai ser um papo assim, muito cabeça. Aguardem. E também, né, Arthur, quando a gente estava conversando dessa pauta, eu te falei lá do documentário Blood and Guts, que a gente citou, e nós vamos voltar aqui pra gente falar do início. Inclusive, quando você entrou aqui na sala de gravação, você entrou com o singelo nome de The Butcher, o açougueiro. E na hora eu lembrei do documentário. Então, você já tá convidado aqui pra gente voltar pra falar dos princípios nada legais da medicina, beleza? Exatamente, nada convencionais, mas remontando. Aquilo lá não era feito pela sacanagem da coisa. Alguns podem até ser por uma questão comercial. Mas a história da medicina não é uma história de médicos ou farmacêuticos mal intencionados. Eram pessoas que não tinham conhecimento da época tentando tratar a doença. Pode ser que daqui a 100 anos, 200 anos, alguém aí
faça um novo podcast chamado Acredite Se Quiser e fale, olha, em 2020, 2025, 2010, as pessoas tratavam tal doença com tal remédio, olha que absurdo, olha o quanto de sequela que foi causada, e o conhecimento que a gente tem na época. Arthur, inclusive eu acho que isso vai acontecer mais pra frente com a quimioterapia. Exato, existem alguns tipos de quimioterapia que são extremamente tóxicas, a gente sabe hoje em dia. Só que é o que a gente tem, é o que tem efeito, não é uma coisa tirada do fiofó, mas, tirando o comprimido que a gente falou que pode ser tirado do fiofó para reutilizar, mas não é o caso, e é o que a gente tem na época, e é importante que a gente sempre continue estudando, defendendo o controle de determinadas medicações, não pelo controle de vetar, mas de entender melhor os efeitos de vacinas ao longo prazo, de remédios ao longo prazo, para a gente tentar minimizar os efeitos nocivos ou as sequelas, que, como a gente falou aqui, algumas delas demoraram mais de 100 anos para poder ser retirado do mercado ou tratar de forma melhor e mais eficaz. É isso aí, meu amigo. Valeu, tamo junto e estou aguardando a sua volta aqui. Fechado, vamos lá. Eu vou tentar, novamente, antes que as pessoas falem que eu estou ficando velho e esqueci das coisas, eu vou tentar ver se eu encontro esses documentários que eu citei aqui para deixar na descrição do episódio para vocês, tá? A gente estava gravando aqui e eu não procurei esses documentários na internet para falar assim que eu vou deixar. Eu vou fazer uma procura, se eu achar eles aqui, eu deixo o link para vocês na descrição do episódio, beleza? Mas lembrando que lá na descrição do episódio vai ter o link do nosso site, acredite-se-quiser-podcast.com.br. Gostam dos nossos episódios? Estão acompanhando a Sessão da Meia-Noite com os filmes que estamos trazendo? A gente traz algumas coisas ruins também, né? Faz parte. O Ribas fez a contribuição dele, eu em breve farei a minha lá com o meu filme ruim. Mas se vocês estão gostando e querem trocar ideia com a gente, entrem lá no nosso site, façam assinatura e já tem acesso ao nosso grupo do WhatsApp. Vão lá trocar uma ideia com a gente. Então, valeu, nos vemos na próxima semana com mais algum assunto interessante. E não se esqueçam que aqui nós só contamos as histórias. E o que, senhor Afrojack? Acorda aí e responde. Desculpe. Acredite se quiser.